Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar sobre um vídeo do canal Resident Evil em que várias pessoas têm que ter um determinado tempo para bolar algum dispositivo para respirar embaixo d'água. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, um vídeo bem diferente do normal, então vamos lá. Primeiro vou passar aqui um trechinho do vídeo lá do canal do Resident Evil, mostrando o que cada pessoa quis fazer. Então essa primeira pessoa pegou um galão de água de 20 litros, ligou uma mangueira daquela de corrugado de sistema elétrico e ligou no galão e passou bastante fita para vedar totalmente. E foi justamente esse aí o grande erro, né? Porque como é que a pessoa vai respirar se está tudo vedado? Seria tipo você pegar um canudo tampado e tentar puxar o ar. O ar não vai vir se estiver tampado, teria que ter alguma abertura para tampar. Mas essa ideia não foi de tudo ruim, eu vou explicar mais para frente por quê. O outro ponto desse projeto é que a ideia era mergulhar com esse galão e poder ficar com ele no fundo. Mas uma pessoa abraçada com um galão de 20 litros, acho meio difícil de afundar, né? A segunda ideia mostrada foi essa, em que é basicamente um pote ligado a uma espécie de snorkel. Acho que eu não preciso nem dizer que isso não vai dar certo, mas também mais pra frente a gente explica o porquê. E depois também ele até sugere usar o contrário, como um snorkel diretamente na boca, que é até um pouco melhor. Outra ideia é usar uma mangueira na boca também e uma bola de futebol amarrada a ela para poder fazer boiar a ponta da mangueira e garantir que ela fique sempre na superfície. Outra ideia dada por essa outra garota foi usar um canudo rígido. Ela pegou vários canudos e juntou eles com o durex para que ficasse rígido e ficaria para fora da água também. E a última ideia, também parecida com a da bola, é usar uma mangueira flexível ligada a caixa de sapato que ficaria boiando na superfície. Então a caixa de sapato manteria sempre a ponta da mangueira para fora e impediria de entrar água no sistema. Então vamos lá. Por que essas três últimas ideias, que são praticamente snorkels, não dão certo? Aliás, elas até dão certo, mas com um limite de profundidade. Tanto que a gente sempre vê as pessoas que usam snorkel nadando com o corpo na horizontal, porque o tórax não pode ficar muito fundo para não ter uma diferença de pressão muito grande, que é o que eu vou explicar agora. Então, como que uma pessoa consegue respirar? Aqui à direita a gente tem uma imagem de uma anatomia do sistema respiratório. Então, o que acontece é que em volta da pessoa a gente tem a pressão de ar, na pressão atmosférica, e quando a pessoa não está respirando, dentro do pulmão dela também tem a pressão atmosférica. Então a diferença de pressão é zero e não entra ar nem sai ar. Quando a pessoa quer puxar o ar, o que acontece? O diafragma desce, puxando o pulmão para baixo. Nisso, o pulmão aumenta de volume. Se ele aumenta de volume, ele vai diminuir a pressão. Diminuindo a pressão agora de dentro do corpo vai estar menor que a pressão do lado de fora. Com isso, vai causar uma diferença de pressão e o ar vai entrar no pulmão. E para soltar o ar é justamente o oposto. O diafragma sobe, comprimindo o pulmão, aumentando a pressão dentro dele e expulsando o ar para a atmosfera. E por que as ideias dos snorkels, dos tubos, seja amarrado na bola de futebol, o tubo rígido ou o tubo na caixa de sapato, não vão dar certo a partir de certa profundidade? Quando a gente respira, como eu falei, a diferença de pressão da parte de dentro do corpo para a parte de fora do corpo é muito pequena. E quando a pessoa está dentro d'água, essa diferença de pressão aumenta. Olha aqui. A gente pode ver que na superfície da água, a pressão vai ser justamente a pressão atmosférica. E no fundo, a pressão vai ser a função da profundidade, que vai ser a pressão atmosférica lá de cima, mais uma componente da pressão causada pelo peso da água que está em cima da pessoa. Então, se a gente quer pegar a diferença de pressão, a gente pode cortar o PATM e fica só com esse termo aqui de ρGH, que é a densidade da água vezes a gravidade vezes a profundidade. Então, a pressão aqui embaixo vai ser ρGH maior do que a pressão lá em cima. E essa pressão está justamente comprimindo o tórax da pessoa. Ele está querendo fechar os pulmões, diminuir o tamanho dele. Então, essa pressão pode ser tão grande que a pessoa não vai ter força para puxar o ar.
Pode parecer até que é pouco, só a pessoa está 1 metro abaixo d'água, mas em 1 metro abaixo d'água tem mais de, seria o equivalente a você estar respirando com 120 quilos apoiados em cima de você. Então, imagina você deitado no chão, bota um peso de 120 quilos em cima do seu tórax e tenta respirar. É até possível, mas vai ser bem mais difícil do que respirar sem nada em cima. E é justamente isso que acontece. As pessoas conseguem respirar por um tempo, só que elas cansam muito rápido devido a essa força enorme que elas têm que fazer. Então, o snorkel a uma profundidade razoável, a partir assim, de uns 40 centímetros já não é uma boa opção. Temos também a ideia do João, que a princípio era usar a caixa com o tubo em cima, que não é uma boa ideia também, porque está aberto. Imagina você pegar um copo com ar, ou seja, sem nada, e mergulhar de cabeça para baixo numa piscina. Vai ficar aquela bolha de ar em cima e vai estar lá sempre o ar dentro do copo. Beleza. Mas se o copo está furado, esse ar vai vazar. E foi justamente furar o copo que ele fez com esse cano saindo aqui. Então ficaria uma bolha de ar que ele poderia respirar se não tivesse o cano. Mas como ele botou o cano, o ar vai sair por ali e isso tudo vai encher de água. Então ele não vai conseguir respirar. E virando de cabeça para baixo, nada mais é do que um snorkel como todos os outros fizeram, exceto o primeiro do galão. Então a caixa não vai servir para nada e vai estar com o cano direto até a superfície. A única função da caixa vai ser evitar de entrar água, esse tipo de coisa. Mas não vai ajudar em mais nada em termos de pressão. Essa ideia da caixa na cabeça não seria ruim se ele tivesse posto uma bomba de ar aqui em cima, impedindo o ar que saísse e ainda bombeasse ar novo para cá. Se só tivesse fechado, sem nada fora, seria como se ele tivesse posto um balde na cabeça e tivesse ficado lá embaixo. Ele ia poder ficar por um tempo, mas em algum momento aquele ar ia ficar velho e ele não ia poder respirar mais tempo. Mas se tivesse uma bomba soprando ar aqui, ia estar sempre renovando, botando ar novo e a bomba ia impedir o ar de sair. E aí sim seria uma boa ideia. Então eu vou mostrar uma outra ideia aqui, que eu até já fiz esse projeto quando eu era criança, é parecido com essa ideia do João, só que funciona. Então, a ideia do João seria a cabeça da pessoa aqui dentro, com a bomba lá fora funcionaria, que foi a modificação que eu fiz no último slide. E o que eu fiz também foi adicionar um outro tubo para poder nadar. Então eu teria o reservatório de água no fundo da piscina, que ele não boiaria, como até no caso do galão da primeira pessoa, porque teria alguma coisa pesada prendendo ele no fundo. A pressão seria suficiente para a pessoa respirar, porque seria a mesma pressão que a pessoa estaria, porque a bomba sopraria o ar para o fundo e a parte de baixo do recipiente é aberta. Então, se a parte é aberta, a pressão aqui vai ser igual à pressão em cima, praticamente igual. Então, com isso, a pressão vai ser parecida com a pressão do corpo e a pessoa vai conseguir respirar embaixo da água. Com o acréscimo desse cano para a pessoa poder se movimentar, o que não é essencial, no caso do João seria isso, com a cabeça aqui dentro. E por que eu botei o cano da bomba na parte de baixo? Porque se por algum motivo a bomba desse defeito ou a pessoa parasse de bombear lá em cima, qualquer coisa, o ar não escaparia. Então, quando a bomba manda ar, ele vem, entra aqui e sobe, formando aquela bolha aqui em cima, e pode desligar a bomba, acontecer o que for, que o ar não vai voltar. Então, isso funciona como se fosse uma válvula. E o cano que a pessoa respira está no alto, justamente para poder aproveitar essa bolha de ar até o final. E se a primeira menina que usou o galão de água não tivesse vedado com a fita, seria praticamente essa parte da esquerda. Seria um cano com a pessoa que ela respiraria e a pressão estaria junto da pressão da pessoa, porque estaria aberto. E ela conseguiria respirar, porque quando ela puxasse o ar, a água ia subir e ia ocupar aquele espaço onde estava o ar. Então ela não teria que fazer força tentando implodir o galão. Então, se ela abrisse aquele galão, deixasse ele em contato com a água e botasse no fundo, ou até na mesma profundidade que ela tivesse, já seria o suficiente. Então aquela ideia quase foi boa. E se juntasse aquela ideia com a ideia do João, seria o melhor dos casos, seria esse desenho que tem aqui na figura. Então teria uma bomba jogando o ar para baixo, o ar ficaria preso aqui,
não voltaria, porque a bomba estaria soprando. Isso tudo estaria preso no fundo com algum objeto pesado. E a pessoa poderia respirar por aqui ou até com a cabeça aqui dentro. Então fica uma coisa bem melhor, funcionaria. Ou seja, eles quase chegaram lá, se eles se juntassem, talvez eles até chegassem nessa solução, mas não conseguiram chegar. Então o ponto principal desse vídeo é a parte da pressão atmosférica, que eles não se ligaram, e que coisa simples, como talvez fazer um furinho ali na mangueira já resolveria. Então, esse vídeo é um pouco diferente, espero que vocês tenham gostado, falando sobre outros canais no YouTube. Se vocês gostaram desse tipo de formato e querem vídeos parecidos, comenta aí embaixo para eu saber que vocês gostaram. Deixa aquele like e já se inscreve para ver os próximos vídeos, beleza? Valeu!